Será que conseguimos viver sem emoções? Neste vídeo vou-te mostrar a importância das emoções no nosso dia-a-dia e a ciência que está por trás. O meu nome é Paulo Moreira e sou autor do livro Inteligência Emocional, uma abordagem prática, e sou formador e consultor na área da inteligência emocional. Então, quando nós falamos de emoções, nós temos que entender que sem emoções não tínhamos muito o que temos hoje em dia. Ou seja, nós não tínhamos arte, porque a arte vem de uma parte emocional, ou seja, não é lógico nós utilizarmos a arte, nós observarmos quadros, nós pagarmos fortunas por peças de arte construídas que objetivamente não nos acrescentam valor. Nós não tínhamos o amor, embora exista uma função biológica no amor para nós termos a reprodução, não é? Supostamente são os nossos instintos biológicos, isso também não existia. Nós não tínhamos hobbies, nós não tínhamos prazeres, não estarias a ver este vídeo porque não faria sentido. Ou seja, o mundo seria apenas muito lógico e mecânico. E mais, não é só na parte das artes, na parte dos hobbies, na parte do amor. Nós, sem emoções, não conseguimos sequer tomar decisões. E é isso que eu vou tentar mostrar ao longo deste vídeo. Mas primeiro nós temos que entender o que é que são emoções, o que é que são sentimentos, o que é o estado de humor. Porque nós falamos no dia-a-dia de emoções, sentimentos e estado de humor e colocamos tudo no mesmo saco. Mas eles são diferentes. Ou seja, emoções, e eu vou seguir a definição de António Damasio, que é um grande neurocientista português, emoções são um processo automático, é como se fosse o hardware do nosso corpo. Ou seja, são mecanismos biológicos que o nosso corpo tem em resposta a algum estímulo, seja ele externo ou interno. Isso são emoções. Emoções são automáticas e não são conscientes. Então, por exemplo, eu estou a conduzir, um carro atravessa a minha frente e eu travo de repente sem pensar. Porque eu senti automaticamente medo e o medo fez-me ter uma resposta automática. Eu não pensei sobre a situação, reagi apenas. Foi um processo, foi uma emoção, foi um processo automático. E depois nós temos o sentimento. E o sentimento já é a consciência dessa emoção. Ou seja, segundo Damasio, é como se fosse o nosso software. Eu tenho uma experiência automática, inconsciente, e quando eu tomo consciência dessa experiência, isso é um sentimento. Ou seja, então eu posso estar a conduzir um carro, outro carro atravessa a minha frente, eu automaticamente posso sentir medo e travo, uma resposta automática inconsciente, e depois começo a pensar, então mas aquele fulano não me viu, não é? É por isso que há acidentes. E este pensamento sobre a situação faz-nos experienciar um sentimento de irritação. Então temos emoções que são mais automáticas e fora do âmbito da consciência, e depois nós temos sentimentos que são mais conscientes. É a nossa percepção sobre o que aconteceu. E depois ainda temos estados de humor. E os estados de humor muitas vezes não têm um referente, ou seja, nenhuma referência. Surgem sem nós nos apercebermos porquê. Pode ser, eu posso estar com fome, posso estar mais cansado, então posso ficar num estado de humor mais melancólico ou mais irritadiço. Então um estado de humor é um estado de maior duração, porque a emoção é de curta duração. O humor é um estado maior, mas de menor intensidade e mais difuso. Então está nos bastidores a incomodar-nos, muitas vezes, ou então a facilitar a nossa tomada de decisão. Por exemplo, se nós estivermos num estado de humor melancólico, no nosso dia-a-dia nós ficamos muito mais suscetíveis a ficar tristes mais vezes do que se estivermos num estado de humor de maior alegria. Então nós temos emoções, nós temos sentimentos e nós temos estados de humor. E muitas vezes estas emoções, estados de humor, sentimentos, afetam-nos sem nós nos apercebermos. Por exemplo, houve um estudo que foi muito conhecido em que ligaram para pessoas quando estavam ao sol ou à chuva. E fizeram algumas questões, uma das quais foi qual é a sua satisfação com a vida. Ou seja, as pessoas tinham que responder a satisfação em geral com a sua vida. E supostamente, quando nos fazem essa questão, nós devemos pensar como é que estamos financeiramente, como é que nós estamos em termos amorosos, como é que nós estamos em termos de objetivos que nós queremos alcançar, como é que nós estamos na nossa saúde. Supostamente é uma resposta que tem que ponderar isso tudo. Mas o que eles notaram é que, nos dias de sol, as pessoas reportavam satisfação com a vida, em global, mais positiva do que quando estava a chover. Ou seja, mesmo num dia solarengo ou de chuva afeta o nosso estado emocional e nós fazemos outras avaliações que não estão relacionadas com o tempo e nós, consoante o tempo, nós dizemos que estamos melhor ou piores. E não precisa ser o tempo. Houve outro estudo muito giro em que os participantes, era pedido aos participantes para ir a uma fotocopiadora tirar uma cópia. O investigador colocou uma moeda de 10 cêntimos a alguns participantes e a outros não havia essa moeda. E o que é que ele notou? Aqueles participantes que encontravam moeda de 10 cêntimos, isto é uma moeda que nem sequer dá para nós bebermos um café, não é? Eles reportavam estar mais satisfeitos com a vida, quando colocavam depois essa questão.
Vejam bem, eu achar 10 cêntimos vai-me afetar o meu estado de humor, eu fico contente, ligeiramente feliz, e quando fazem uma pergunta que não está relacionada àquele momento, eu vou responder conforme o meu estado emocional. Então, os estados emocionais afetam a nossa tomada de decisão e afetam a nossa percepção, mesmo que nós não estejamos conscientes com isso. Mas há pessoas que me dizem assim, Paulo, não seria bom nós não sentirmos emoções? Porque, embora as emoções tenham uma parte positiva, também tem uma parte negativa, não é? Ou seja, a depressão vem de uma tristeza profunda e prolongada. O estado de desânimo, a desilusão quando nós apanhamos com alguém, se nós não tivéssemos emoções, nada disto acontecia. Mas existem pessoas que não sentem emoções. Nomeadamente, existem pessoas que não sentem empatia. E essas pessoas são os psicopatas e os sociopatas. Já agora, uma grande diferença entre psicopata e sociopata é que o psicopata nasce assim. Alguns autores defendem que é uma propensão genética que vem com a pessoa. Ou seja, uma pessoa nasce psicopata. Então, desde cedo, nós vemos alguns comportamentos bizarros e a falta de empatia. E o sociopata é uma pessoa que o meio constrói. Ou seja, uma pessoa pode ter propensão para isso, ou seja, ter falta de empatia, mas é o meio que o torna assim. E um grande exemplo que nós temos é na série Dexter, quem já viu a série Dexter, o Dexter era um psicopata, porque ele desde cedo, antes do meio, digamos, intervir, ele já maltratava animais, etc. Então, o Dexter é um exemplo de um psicopata. E um exemplo de um sociopata é o Joaquin Phoenix no papel de Joker, no filme Joker. Se não viste, recomendo que vejas o filme. Ele transformou-se pelo meio, digamos, num sociopata. Então nós temos psicopatas e sociopatas que não têm empatia. E nós também temos pessoas que não sentem emoções. Isto é um distúrbio que chama-se alexithymia. A alexithymia é quando nós não conseguimos experienciar nem expressar as nossas emoções. E essas pessoas, o que a investigação mostra é que têm uma grande dificuldade em relacionar-se com outras pessoas, em envolver-se em atividades e até levam a um estado depressivo. Ou seja, embora a pessoa não experiencie emoções, este vazio pode levar a um estado depressivo. Então não é bom nós não sentirmos emoções. Ok? Mas mesmo assim há pessoas que dizem, quando eu tento explicar isto, dizem assim, Paulo, ok, mas o medo é aquela emoção que se eu não tivesse seria positivo, não é? Porque muitas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa que nós queremos porque sentimos medo. Mas o medo serve uma função como todas as emoções. O medo é uma emoção muitas vezes antecipatória, que depois leva à ansiedade, em que algo, uma ameaça, seja ela real ou imaginada, surge. E eu tento lidar com essa ameaça. E se eu não sentir medo, eu vou-me expor a situações que são perigosas e que podem prejudicar até a minha vida. E eu vou dar um exemplo. Existe um distúrbio muito raro, que é o distúrbio Urbach-Witt, em que existe uma lesão bilateral das amígdalas. As amígdalas, nós temos duas no nosso cérebro, são, digamos, o sistema de alarme do cérebro. Isto está muito relacionado também ao medo. Então, pacientes que têm lesões bilaterais na amígdala podem não sentir medo. E há uma paciente, que na neurociência é conhecida como a paciente SM, SM é o codename, não é o nome real da pessoa, que ela não sente medo. E ela foi investigada. E o que é que fizeram? Puseram esta paciente em vários estímulos que geram medo a qualquer um de nós. Uma das coisas que fizeram foi ir a uma casa assombrada onde levaram o paciente SM. E nós, quando entramos numa casa assombrada, a maioria de nós assusta-se, não é? Quando vê um zombie ou quando vê alguém, digamos, já atacar-nos, a pregar-nos susto. Ela não reagia. Ela não tinha medo e, além de não ter medo, até se ria disso que acontecia. E até pode ser positivo. Podes estar a pensar desse lado que isso até é positivo. Mas também fizeram outras coisas com essa paciente. E uma das coisas foi, ela ficou ao pé de cobras venenosas, mortíferas. E a paciente SM queria tocar nas cobras, ok? Claro que não teve essa oportunidade. Então, ou seja, se eu não sentir medo, eu vou arriscar e se ela tocasse na cobra, mordia e podia morrer mesmo ali. Então, estão a ver, o medo é protetor. E tanto que esta paciente SM, ela vive num bairro norte-americano, ou vivia, segundo os últimos relatos, mais pobre, ou seja, em um bairro americano onde existe mais crime. E ela conta que já foi assaltada inúmeras vezes. Porquê? Porque eu, quando não tenho medo, eu também aproximo mais das pessoas e perco aquela, digamos, privacidade do meu espaço pessoal e invado mais o espaço pessoal das outras pessoas. Então ela era capaz de chegar muito ao pé de várias pessoas, não é? De frente a frente, incomodar as pessoas, falar com elas, não respeitar esse espaço pessoal e, por sua vez, cruzam-se com pessoas que tinham má fé e assaltaram a paciente SM. Então, o medo é protetor e nós devemos ter medo. Logicamente, não é um medo paralisante, não é? Então, as emoções são boas, desde que não sejam extremas e desde que não prejudiquem a nossa vida, o nosso dia-a-dia. E também,
sem ser um medo, há quem pense que não sentir dor, é outro exemplo, seria positivo então. Ok, medo é protetor, mas a dor, ninguém gosta de dor. E embora a dor seja algo, digamos, negativo, nós não gostamos de sentir dor, também há aquelas pessoas, e é um distúrbio ainda mais raro que o anterior, que é a chamada insensibilidade congénita à dor. Insensibilidade congénita à dor. São pessoas que não conseguem sentir dor. E o que acontece a essas pessoas? A esperança média de vida anda à volta dos 20 anos. Porquê? Porque elas podem ter lesões internas, hemorragias internas, e não se apercebem, não se sentem nada. Porque a dor é um sinal do corpo que alguma coisa está a acontecer. Então, eu posso ter alguma hemorragia interna, não me apercebo, não trato a tempo e posso falecer. Ou exemplos, relatos de pessoas, sei lá, estamos a falar na cozinha e ela está com a mão em cima do fogão e começa a cheirar a queimado, a carne esturricada. E de repente olha e tinha o fogão aceso e a mão lá em cima. E a mão estava a arder e ela não se apercebia. Então, mesmo a dor é importante para nós. Então, as emoções são importantes e mesmo aquelas emoções e estados emocionais que nós geralmente achamos que não são importantes também são. Por outro lado, não é só, falei agora, por exemplo, da ausência de empatia, falei da ausência de medo e falei da ausência de dor. Mas o excesso de emoções positivas também pode ser prejudicial. Então, não conseguimos viver sem emoções, mas o excesso de emoções, e mesmo as positivas, pode ser prejudicial. E há um síndrome que é o síndrome da Poliana. A Poliana é o nome que se dá quando as pessoas consideram tudo uma perspectiva de uma lente muito positiva. Embora nós devemos ter uma lente favorável positiva, ou que nos acontece, quando é muito extremada, okay? Quando é muito polarizada, consequências negativas podem acontecer. Ou seja, é um chamado otimismo ilusório. Se eu acho que vai correr tudo bem, tenho a certeza absoluta que vai correr tudo bem, o que vai acontecer é que eu não vou preparar tanto para essas coisas. Então vamos supor que vocês acham que aquele teste que vocês têm que fazer vai correr super bem, aquela apresentação vai correr super bem, estão tão confiantes que nem se preparam. E como não se preparam, têm mais probabilidade de não correr bem. Ou seja, se não estudam, têm mais probabilidade de chumbar. Se não se preparam para a apresentação, têm mais probabilidade de correr mal essa apresentação. Ok? Então nós temos de ter um equilíbrio. E esse equilíbrio existe, e a ciência já mostra, e chama-se hemodiversidade. E a hemodiversidade é o nome que se dá em que as pessoas, e a investigação que mostra, que aquelas pessoas que experienciam mais emoções diferenciadas ao longo do dia têm um maior bem-estar psicológico. Então nós devemos experienciar emoções ao longo do dia como irritação, como tristeza, como alegria. Okay? Não é não sentir emoções e também não é tentar só sentir emoções positivas. Okay? Então, esta é a importância das emoções. Nós não conseguimos viver sem elas, elas surgem. Quem não tem emoções também, a sua vida fica muito dificultada, mas é um síndrome raro, são síndromes raros. Então a maior parte de nós tem emoções, nós temos que aprender a viver com elas. Okay? Então a importância é esta. Elas estão cá, elas estão presentes, nós temos que aprender o que fazer com elas da melhor forma. Então, o meu nome é Paulo Moreira, espero que este vídeo tenha sido útil e até ao próximo vídeo.